Finalmente, o live action de Yu Hakusho está disponível na Netflix. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e este é o canal Refúgio Sobrenatural. Vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, esse live action, ele é fiel ao anime ou não? Sim e não, mas isso eu vou explicar com mais detalhes na parte com spoiler, porque eu vou começar inicialmente falando sem spoiler desse live action, mas se você quiser pular para a parte com spoiler, eu vou deixar a minutagem aqui. Então nós vamos conhecer o Yusuke, que acaba morrendo ao salvar o garotinho de ser atropelado por um caminhão. E ele vai, obviamente, aí ser revivido pelo Koema e virar o detetive sobrenatural e de lutar contra yokais que estão aí no mundo dos humanos. Eu gostei demais da apresentação dos personagens, eu gostei de como eles tiveram cuidado de trazer a essência dos personagens, tirando o Koema, que eu acho que realmente não tem nada a ver com o Koema do anime, mas eu gostei muito da fotografia, da montagem. Aliás, a montagem do último episódio é muito bem feito, eu acho que eles tiveram todo um cuidado. A dublagem é original do anime, grande parte aqui é as vozes originais do anime, eles trazem falas bem similares em alguns momentos, óbvio que tem algumas gírias que não encaixam mais hoje, mas tem muitas gírias, tem aquele gostinho nostálgico mesmo. E também teve até a música tema japonesa sendo tocada quando o caminhão tá ali parado no trânsito. Então, assim, a gente tem momentos nostálgicos, emocionantes. Eu fiquei emocionada em diversos momentos. Chorei assistindo, porque eu sou dessas, eu sou chorona mesmo. Eu acho que a cena do funeral do Yusuke traz o mesmo peso do anime. Eu sempre me emociono assistindo essa cena, assistindo a este momento. Então a gente teve vários momentos aqui, obviamente que modificados. A gente até falando aqui de um anime que foi rushado, que a história realmente, acho que nem rushado a palavra certa, em que foi realmente modificada a história, apesar de a gente ter vários pontos que são fiéis com o anime. A gente teve, obviamente, várias mudanças, ao mesmo tempo em que a gente tem falas que remetem ao anime, a gente tem falas muito parecidas ou até iguais, realmente, frases icônicas que a gente ouve eles falando e fala, nossa, isso tinha no anime. Então a gente tem isso em diversos momentos, mas a gente tem um arco tudo junto. O que eu achei mais legal é que eles conseguiram unificar tudo. Então tudo o que acontece aí com o Yusuke desde o início vai sendo tudo amarrado, a história como um todo. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei. É um roteiro muito bem amarradinho, porque tudo tá conectado. Enquanto no anime a gente vê as coisas divididas por arcos. Então a gente tem um arco X, o arco Y, e aqui não. Aqui é tudo junto, tudo amarradinho, e eu gostei muito disso, porque a história ela vai caminhando e a gente vai entendendo que uma coisa é consequência da outra. Então eu gostei da forma que foi apresentado, apesar de ter uma coisa que me deixou bastante chateada realmente, que eu não gostei de ter acontecido e que eu acho que foge um pouquinho da essência de Yu Hakusho, mas como eu disse, eu vou falar na parte com spoiler. Mas de forma bem geral, eu acho que o live action ele consegue manter a essência de Yu Hakusho, trazer personagens que lembram o anime, obviamente com um tom mais sério, com um tom mais dark realmente. A gente tem esse tom mais sombrio, lutas no escuro, mais sangue, mais violência realmente do que no anime, apesar de a gente ter ali, né, alguns momentos bastante violentos no anime, principalmente Torneio das Trevas, que aqui não tem. Mas eu preciso dizer que o Koema, ele é bem diferente do anime. Eu acho que é o único que a gente não vê essência realmente. Os outros personagens, sim. Eu consigo ver essência, os personagens ali. Então, o Kuwabara, ele simplesmente rouba a cena. O Kuwabara dos quatro é o meu menos preferido do anime, mas eu acho que no live action ele rouba a cena. Ele é incrível, sim. Ele é muito engraçado. Ele traz essa essência cômica, boba, desajeitada, mas ao mesmo tempo determinado, que não desiste nunca. Então, assim, eles conseguiram trazer um Kuwabara maravilhoso. Então, eu acho que eles conseguem sim trazer essência. Acho que eles trazem momentos legais do anime aqui pro live action. E o live action tá muito bem feito. As coreografias são simplesmente incríveis. Então, a luta do Kurama com o Karasu é maravilhosa, sabe? Tem os movimentos bem diferenciados, até porque os golpes do Kurama, usando o chicote ali de rosas, é bem diferente. Então, a gente tem coreografias de luta muito bem feitas, muito bem executadas, que são muito legais. A gente fica preso vendo, ao mesmo tempo que a gente tem efeitos muito legais também. Eu gostei dos efeitos, acho que os efeitos são bons, não são incríveis, maravilhosos. Tem alguns momentos aí que me causou um pouco de estranheza em alguns momentos, mas eu
eu acho que de forma geral é tudo muito bem feito, muito bem cuidado, e eles sim respeitam a obra original, trazendo momentos que são importantes, falas que são importantes, ao mesmo tempo em que, óbvio, eles fizeram aí uma adaptação. Então vamos ter coisas diferentes, vai ter mudança na história, algumas que me preocupam, outras que eu achei bastante legal e pertinente. No final das contas, a gente vai ter falas muito parecidas com o anime, a gente vai ter momentos muito similares ao anime, mas a gente também tem muitas mudanças. Eu sei que talvez muitas pessoas não vão gostar do live action, falar mal, que não é igual, mas tem gente que vai gostar, vai ter gente que vai falar mais ou menos. E é aquilo, gente, é um live action que tá mexendo aí muito com o nostálgico, muito com a emoção. Aí eu assistia quando eu era criança pela Manchete, eu amei assistir o live action, realmente eu chorei, eu me diverti, eu gritei. Então quando tinha falas parecidas, falas que remetiam ao anime, gente, quando tocou a música ali japonesa da abertura de... Gente, eu me emocionei, sabe? Então assim, a gente tem esse lado engraçado de comédia, a gente tem esse lado sombrio, mas é frenético, é cheio de emoção, é Yu Hakusho. No final das contas, eu senti que tinha sim a vibe de Yu Hakusho, obviamente, como eu disse, mais sombrio, mais diferente. E eu via, gostava do que eu tava assistindo, eu me diverti. Foi muito bom assistir esse live action. Eu me emocionei, mexeu muito comigo realmente esse live action. Eu ainda tô assimilando algumas coisas que eu assisti, mas eu acho que no final das contas tem muito mais coisas positivas do que negativas. E como eu disse, nem todo mundo vai gostar, mas se você quiser assistir, eu acho que sim, que vale a pena. Eu acho que o live action está muito bem feito, foi bem feito e bem pensado, tanto para quem já viu a obra original, tanto para quem não viu, nunca conseguiu a obra original. E isso é muito legal porque funciona para todos os públicos e fica uma forma de todo mundo entender, já que tudo é muito bem entrelaçado, tudo muito bem fechado. Então se você não assistiu, super vale a pena ir lá na Netflix assistir, porque sim, está muito bom e tem a essência de Yu Hakusho. Apesar de eu achar que o Koyama realmente não tá com a essência do anime, ele tá bem diferente, o personagem, e tem acontecido uma coisa que realmente me deixou bastante chateada, que eu não gostei, que eu vou falar agora na parte com spoiler. Então se você continuar, você vai receber spoiler, porque a partir de agora eu vou adentrar na zona de spoiler. Eu acho que por tudo que saiu, por todos os vídeos, fotos, saíram vídeos demais, a gente mais ou menos já imaginava que ia ser essa história, então não tem nada muito de surpreendente do que foi mostrado em todos esses vídeos que saíram. Eu gosto muito do início de Yu Hakusho, eu acho que ele inicia muito bem, a questão do Yusuke mesmo, não quero voltar à vida porque ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, até o momento que ele vê que sim, ele é importante, que tem pessoas que gostam dele, que se importam com ele, e aí vira a chavinha dele, aí ele volta, mas ele já volta como detetive espiritual. Eu não vou falar muito aqui nessa parte as diferenças e o que tem de igual entre o anime e o live action, porque eu vou fazer um vídeo mais separado, um vídeo com mais detalhes disso, mas eu preciso dizer que eu acho que a história se mantém fiel em alguns momentos. Obviamente, aquela questão do buraco, tá se abrindo do saquinho, tá fazendo uma máquina, não é verídico com o anime. A gente sabe que sim, ele tinha o sonho de abrir, ele queria abrir, fazer este buraco, ligar o mundo dos humanos com o mundo dos demônios. Isso sim é verídico, ele tinha esse sonho, mas ele não faz isso. Então a gente vê que isso daí eles trouxeram, mas como eu disse, eles pegaram algo que tinha no anime, modificaram, eles simplesmente não criaram algo do nada, e acho que esse é o ponto mais legal aqui do live action. O Quabra, gente, o que dizer do Quabra? Eu simplesmente amei o Quabra, porque ele simplesmente trouxe toda a essência. Muitas pessoas falaram do visual, mas eu gostei do visual do Quabra. Não ficou fake, gente. Eu acho que se colocasse peruca e fizesse aquele topete, fizesse algo igual, não ia ficar legal, porque o Kurama tá parecendo peruca, apesar de não ter me incomodado tanto assistindo o live action, mas a gente olha e vê que é uma peruca. Então eu gostei, eu acho que o ator ele consegue encarnar esse lado bobo, desajeitado, mas determinado mesmo do Quabra. Então ele brigando com o Yusuke é muito engraçado, ele com os amigos.
E ele seguindo o Yusuke é simplesmente tudo, porque o Kuwabara, ele descobre essas coisas de Ukai sozinho. Então, assim, é muito legal. Vai vendo que o Yusuke tá diferente. Então, assim, e a gente tem vários momentos, várias referências do anime. A gente tem algumas gírias, algumas coisas que foram ditas no live action que eu anotei, porque, assim, lembra muito o anime. Zé Ruela, tô na área se derrubar a pênalti. Gente, isso foi maravilhoso. Da rapadura. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Gente, sensacional. A gente tem várias falas. Saco vazio não fica em pé. Seu remedinho não está em dia. Você vai ver só, vovó. Me solta, sua velhota. Então, assim, a gente tem vários momentos aí. Simplesmente amei o Yusuke. E tem esse lado cômico mesmo. Então, a série tá ali terminando. Eles estão no barco, mas eles estão ali brigando, discutindo entre si. Com a Aba indo reclamar com o rei. Gente, isso é muito vibe Yu Yu Hakusho. E eu gostei demais desse lado cômico, que não foi deixado de lado. Mas, obviamente, a gente tem muito mais momentos sérios e sombrios. E eu gostei, porque mesmo a gente tendo esses lados de comédia, essas frasezinhas, isso acaba não cortando a seriedade da série, não chega a quebrar a atenção. E esses são os momentos muito legais. Então, acho que eles conseguiram trazer aquele ar mais sério, realmente, do Kurama, que vai observando o adversário, pra você ver, ele sabia aonde estava a Yukina, ele sabia que foi o Toguro mais velho que raptou a Keiko, tanto que ele aparta a luta ali entre Yusuke e o Riei, exatamente porque ele sabia o que estava acontecendo. Então, se mostrando mais centrado, mais observador, vendo as coisas que tá acontecendo. Então, gostei demais. Eu tava com muito pé atrás com o Riei, mas eu gostei do Riei, sim. Eu acho que ele traz esse ar de bad boy, esse ar mais presunçoso, de achar superior aos outros. E eu gostei demais, né? Então, aqui ele usa realmente a espada Koma, como eu falei no outro vídeo, pra ter o Jagan, né? Porque no anime ele já começa com o Jagan. Então, a gente vai vendo todas essas partes da história que vão se entrelaçando. Eu gostei demais que eles trouxeram o mosquito, que no caso aqui é o inseto do inferno, que entra lá, né, infecta o caminhoneiro, indo desgovernado e quase atropelando a criancinha e atropelando o Yusuke. Aliás, essa cena é muito bem feita e muito mais impactante que o anime, muito mais pesada mesmo, porque a gente vê ali o que acontece com o Yusuke. Então, eu gostei dessa parte, realmente. Eu acho que eles tiveram todo o cuidado, colocar o Yusuke fumando, com aquele ar bad boy, indo pra cima ali dos moleques que estavam fazendo bullying com o garoto. Então, a gente consegue ter momentos em que a gente vai pegando a essência dos personagens, a gente vai sendo conquistado pelos personagens. Então, isso é muito legal. Então, ao mesmo tempo que a história, ela é corrida, sim, ela é frenética, ela consegue construir os personagens. E isso é muito legal. Eu fiquei com bastante medo quando começou a circular que esses 5 episódios. E eu falei, gente, isso não vai dar conta de apresentar bem os personagens. Ainda acho que o Riei acabou não tendo tanto aprofundamento contra o outro, que o Kurama a gente ainda entendeu. A história dele com relação à mãe, que por isso que ele roubou ali o espelho das trevas, exatamente para ele conseguir ali fazer com que a mãe se curasse, tivesse uma vida feliz. E aí a gente vai vendo esse lado do Kurama, esse lado gentil. Então, eu acho que a gente tem várias coisas legais na história que fazem a gente torcer pelos personagens, porque eu fiquei com muito medo de eles não conseguirem desenvolver bem a história, porque a história ela tem que ser bem construída tanto para o público que nunca viu o anime, nunca leu o mangá, quanto pra gente que é fã, que já consumiu a obra original. Então, isso é muito legal, porque a gente está falando de uma série da Netflix que vai lidar com públicos de todos os gêneros, né? Um público muito maior do que só quem já assistiu um anime ou leu um mangá. Então, é muito legal ver que eles tiveram o cuidado de fazer tudo amarradinho, de fazer tudo direitinho para realmente ficar coeso. O Saki com aquele ar misterioso, aquele bilionário que quer sentir adrenalina, né? Acabar com o tédio dele. Então, ele quer abrir ali o mundo dos humanos com o mundo dos demônios. Então, realmente, é ele que tá abrindo, ele tá juntando dinheiro, até fala que ele ia trapacear, ele ia fazer o Toguro ali perder, fazendo referência ao arco ali da Yukina, que exatamente o Toguro finge que perde para ele conseguir pegar todo o dinheiro do Tarukami, mas aqui não tem isso, porque os planos realmente foram mudados. A gente vê o Koema indo lá falar com ele e tal, te dá um jeito de fazer ele parar de abrir este buraco, já que a barreira que o Koema fez não vai durar muito tempo. Então a gente tem várias coisas acontecendo. A gente tem o sequestro da Keiko, a Yukina sendo levada para a ilha, porque o Tarukami, né, tá ali com medo, porque o rei tá atacando ele.
o Tarukami se sentindo ali prejudicado pelo Saki, já que foi ali uma troca. Ele deu a Yukina, né, esta menina que chora e faz essas pedras de lágrimas que vale muito dinheiro ali pro Tarukami. Em contrapartida, ele deu a Dolina. Então ele sentiu que saiu zelado, já que tem o Yukai atrás dele e tal. Então eles vão todo lá exatamente pra Ilha das Trevas e vai tudo realmente acontecer lá na Ilha das Trevas. A maioria das lutas, obviamente que a gente tem cenas de lutas antes, até porque ele luta contra o Gol, que ele luta contra, no caso, aí o Riei, que na verdade nem o Riei tá entendendo porque eles estão lutando contra o outro, né? Porque o Riei não sequestrou a Keiko, então ele realmente quis plantar aquela discórdia, sementinha da discórdia, né? Até porque, gente, a gente tem que saber que o Toguro mais velho, ele tem esse lado mais cruel, mais de mal mesmo. Mas eu gostei de forma geral, eu acho que eles conseguem trazer bem a história do Toguro, eles conseguem fazer um desenvolvimento legal, mas ao mesmo tempo me preocupou muito e o que me deixou chateada foi a morte da Mestra Genkai. Isso acontece sim no anime, eu sei disso, que ele mata a Mestra Genkai, mas ele mata porque o Suki ia ter o desejo quando ganhasse o Torneio das Trevas e ela volta à vida. E aqui não. Tanto que ele fala para a Mestra Genkai, falar para o Koema cuidar ali do Yusuke, porque ele vai se tornar muito mais forte e pode se tornar alguém como ele. E essa parte me pegou, porque eu não acho que o Toguro mataria a Mestra Genkai só para ele morrer. Ele não mataria a Mestra Genkai se ele não soubesse que ela não fosse voltar. Então isso me pegou de surpresa, me deixou chateada e eu chorei horrores. Obviamente, no anime eu choro assistindo, mesmo sabendo que ela vai voltar. Mas aqui no live action, realmente isso me pegou, porque eu não esperava que ela fosse morrer e ficar morta. Eu até cogitei que talvez o Toguro não matasse ela, sim sequestrasse ela. Então isso me incomodou, porque eu acho que atrapalha na essência do personagem. Eu gosto muito da complexidade do Toguro, porque ele é um personagem que tem muitas camadas, muitas nuances, e ele é um personagem contraditório nas suas falas, nas suas ações. Então, assim, com toda a história, com tudo que aconteceu com ele, e eu acho que eles tinham que ter um pouquinho mais de cuidado com isso. Então isso me chateou, que eu acho que é um personagem maravilhoso e que eles poderiam ter tido um pouquinho mais de cuidado, apesar deles mostrarem e desenvolverem até bem a história. Eu acho que ele talvez merecesse um pouquinho mais de tela, mas eu não sei como que eles iam fazer isso com tão poucos episódios. Mas eu gostei, tá, gente? Eu não tô falando aqui que o live action foi ruim, não. Pelo contrário, eu gostei demais. Então isso me incomoda, porque eu acho que essa não é a essência do Toguro. Apesar da gente ver o Toguro querendo morrer, e aliás, a montagem do último episódio dele lutando com o Yusuke e o Kairen aparecendo, matando ali os discípulos dele, foi muito legal, muito bem feito. Eu gostei muito, já tinha falado em vídeo que eu achava que era o Kairen. Agora eu preciso dizer que ali o Toguro 100%, eu não sei se eu compro tanto. Não achei que ficou horrível, mas também não acho que ficou incrível. Tem momentos que eu acho que tá legal, tem momentos que eu acho que tá esquisito, eu não sei. Não é aquele visual que tu olha, nossa, que legal, que incrível, não tá ruim. Longe disso, tá legal, sabe? Mas não tá incrível, sei lá. Aquele rosto dele, acho que a questão maior, sei lá, eu não sei, tem alguma coisa que me incomoda aqui no Toguro 100%, mas como eu disse, não tá horrível não, gente, abominável não, tá legal, sabe? Eu achei que o corpo ficou muito legal, mas a questão ali da cara com o corpo, não sei, me incomoda, tem algo esquisito ali, mas eu gostei bastante dos efeitos, né? O Leigan tá maravilhoso, o mundo ali espiritual tá muito bem feito, eu acho que nós temos momentos muito legais, eu acho que a única parte que realmente peca aqui pra mim é esta parte da morte da Genkai e do Koema. E o Koema ficou sério demais. A gente sabe que o Koema do anime, ele tem esse lado mais maluco mesmo. E briga, e grita, e tá sempre esquentadinho. E o Koema não tem, ele tá muito sério. E eu acho que me traz estranheza esse Koema. Eu acho que realmente o Koema, apesar da caracterização ali da roupa e tal, tá muito bem feita, não tem a essência do anime. Mas eu acho que de forma geral, o live action, ele é incrível. Ele conseguiu trazer bastante coisas, né? E o Cais, lutas bem feitas, trazer esse lado sobrenatural, mundo espiritual, explicar muito bem, né? Que antes era aberto esse buraco, o buraco foi fechado. O Koema fala até que teve um detetive sobrenatural anterior ao Uramesh, que tá há algum tempo sem, que foi o predecessor dele. E eu gostei, porque a gente sabe que isso tem a ver, né? Com um dos vilões mais icônicos de Yu Hakusho, ali do lado do Toguro. Acho que são os vilões mais importantes, né? Então,
tá se referindo provavelmente aqui ao Sensui. Não sei se vai ficar só na referência ou se ele tá fazendo essa referência porque talvez a segunda temporada se vire a ter, porque não foi renovada, vai ser sobre o Sensui, obviamente. Acho que não tem como ser sobre outra coisa, já que o Torneio das Trevas não foi mencionado. A gente vê a derrota do Toguro no final, até porque ele realmente queria ser derrotado. Ele queria encontrar alguém mais forte e ser derrotado. Eu acho que o Bui, ele fala uma coisa muito importante. Eu já fui derrotado pelo Toguro. Ele foi derrotado pelo Toguro, mas não foi morto pelo Toguro, porque o Toguro viu que ele era forte o suficiente e manteve ele vivo, assim como ele faz com Karasu também no anime, exatamente porque ele quer ser morto. Então essa é a história de Toguro. Ele viveu ali num mundo de sofrimento, ele foi se punindo pela culpa de não ter conseguido proteger os seus discípulos. Então ele viveu carregando esta culpa e escolheu aí toda essa tortura, esse sofrimento, e ele trilhou esse caminho, mesmo fazendo coisas horríveis. Muitas vezes ele faz coisas abomináveis, mas ele escolheu este caminho, tanto que a gente não vê ele expressando os sentimentos exatamente por isso, ao contrário do seu irmão, né, o Toguro mais velho, que é muito cruel. Ele tem ali prazer, ele fez o fantoche da Genkai, ele contou ali pro Kuwabara e pro Yusuke que ela estava morta, que o Toguro mais novo que matou. Então ele vai contando ali a história, a relação deles, e aí ele fica revoltadíssimo, né, o Toguro mais novo, até porque a gente sabe que tem uma relação, né, entre ele e a Genkai, apesar de ter, a gente entender que tem uma ligação não é tão explorada assim como no anime, o que eu achei uma pena, que eu acho que eu queria que tivesse mais detalhes, mostrasse mais um pouquinho, sim, da história deles, porque eu acho que é muito importante isso, mas de forma geral, eu acho que eles conseguiram fazer um live action muito bem feito. Obviamente que é um live action com muito mais cenas de ação, muito mais frenéticos, que tá o tempo todo acontecendo alguma coisa, mas tudo se conecta, tudo se complementa, e acho que sim, tem a essência de Yu Hakusho. Tem vários momentos que a gente vê isso, várias falas que eu gostei demais. Então sim, eu gostei muito desse live action de Yu Hakusho. Obviamente que, como eu disse, tem muitas diferenças, e talvez para você que é amante do anime, queria algo bem fiel, vai se frustrar assistindo, e faz parte, né? Nem todo live action vai ser igual, é uma adaptação, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Eu gostei demais, gostei muito, muito mesmo, me emocionei, acho que eles tiveram todo um cuidado e um respeito com o material original, apesar de todas as mudanças e adaptações que tem aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre o live action de Yu Yu Hakusho, e se inscreva no canal, porque como eu disse, eu vou trazer mais vídeos, vou trazer aí comparações com o anime, as diferenças, então já se inscreve e ativa o sininho para vocês receberem notificação sempre quando sai um novo vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!